Bolívia tem, nesse momento, vias bloqueadas e protestos de manifestantes contra a polícia local. Tudo isso por conta de uma eventual prisão de Evo Morales. O que está acontecendo no país? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre os dados apresentados pela Argentina de aumento da pobreza do país, o que, claro, é muito preocupante, mas o Milei garante que o pior já passou e que dados da inflação refletem isso. Será que a economia da Argentina está indo bem? Falar um pouquinho também sobre o procurador-geral da Venezuela, que garante que o Gabriel Boric e principalmente o Lula são agentes infiltrados da CIA na América Latina que representam os interesses americanos. Em que ponto que isso faz sentido? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o conflito entre Israel e Líbano, que tem mais um dia extremamente preocupante, com Israel fazendo ataques que causaram, em menos de 24 horas, 41 mortos e 124 feridos, com 25% da população evacuada. Hezbollah garante que quer estabelecer um cessar-fogo, mas que vai continuar atacando Israel. A gente tem o Benjamin Netanyahu garantindo, pessoal, que eles estão prontos para fazerem o ataque, a resposta contra o Irã, que deve vir nas próximas horas, talvez nos próximos dias. Mas há algumas informações do Washington Post que toda essa resposta foi medida, foi pensada pelos Estados Unidos. Será, pessoal, que há algum tipo de submissão? Até porque a gente tem informações precisas sobre Israel, que estaria com uma falta de defesas aéreas, o que colocaria um eventual ataque da faixa de Gaza, do Líbano e talvez até do Irã, um risco de fato de existência para o país. Finalizar, falar um pouquinho também sobre a Rússia, que estabelece uma parceria militar estratégica com a Coreia do Norte e também com a China, formando uma aliança super poderosa do Pacífico, claro, contra os interesses ocidentais. Mauro Vieira garante que nesse momento existe uma espécie de, que é o nosso chanceler, né? Uma espécie de regrinha para entrar nos BRICS e garante que são mais de 30 países interessados e que essa próxima reunião é a reunião mais importante da história do Sul Global. Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceira do canal. Para você que é meu companheiro aqui de canal, eu tenho uma dica sensacional que são as roupas da Insider. Insider, que é velha de guerra, né? Parceiraça aqui do canal. Eu tenho camiseta, tenho cueca, tenho meia, tenho boné, enfim, praticamente todas as vestimentas. Já usava mesmo antes de fechar parceria com a marca, por isso que eu tenho muito orgulho em trazer para vocês. E nesse momento a Insider tá com uma mega promoção no site, porque ela antecipou o Black November. Então são os melhores preços do ano. E para você que é meu seguidor, eu disponibilizo aqui, ó, o cupom PROFRICARDO15, que já te dá logo de entrada 15% de desconto. Se você somar com as promoções que já existem no site, pode chegar a 40% de desconto. Pessoal, de verdade, é bom você antecipar suas compras, seja para o Natal, presente, enfim, ou para você mesmo, né? Porque os estoques, eles estão limitados e, ó, de verdade, a procura tá gigantesca. Se eu fosse indicar uma coisa para vocês, eu já indicaria o kit Starter Pack, porque ele conta com 2 tech t-shirts, que são essas camisetas, eu tenho praticamente todas as cores, tá? Branco, azul, grená, preto, enfim. Conta também, pessoal, com uma cueca, que aliás o tecido é maravilhoso, levezinho, parece que nem tá usando nada, e também com uma meia. Mas claro que você pode fazer a sua escolha. Tem para homens, mulheres, praticamente todos os tamanhos aí, e de uma variedade gigantesca de cores. Então aproveita, pessoal, usa o link na descrição, cupom, e tem acesso a até 40% de desconto. Corre, hein, que os estoques são limitados. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei pra vocês na introdução, só antes, hein? Viram que a Insider tá com o melhor preço do ano e com o meu cupom até 40% de desconto, hein? Com as promoções acumuladas no site. Faz já a compra de Natal, esse tech t-shirt sensacional, tá? Recomendo bastante pra vocês, belezinha? Então vamos lá, ó. Cara, como eu falei para vocês na introdução, de fato a gente tem nesse momento conflitos bem sérios entre parte da população boliviana e a polícia do país. Além também de fechamento de vias, avenidas, com pedras, enfim, né? Com paus ali tentando fazer com que a polícia ou as forças armadas do país não prendam o Evo Morales. Evo Morales, que foi presidente da Bolívia de 2006 até 2019 e que talvez seja um dos presidentes mais populares da história do país. De fato, pessoal, ele fez mandatos ali, né, relativamente bem-sucedidos, tanto que ele foi eleito 3 vezes, tinha sido eleito pela 4ª vez, só que ele rompendo um pouco o processo constitucional, e aí houve um golpe dos militares contra o golpe que ele tinha dado na Constituição. Um golpe em cima de golpe. E, aliás, golpe, né, é a história da América Latina.
Pois bem, galera, quando o Luiz Arce ele assume a presidência, que é o ex-ministro da Economia de Evo Morales, há uma certa aproximação. O Evo Morales, ele volta para o país, a Jeanine Áñez é presa, só que aí começa uma disputa pelo poder da esquerda, do partido MAS, porque o Luiz Arce, mesmo sendo o ex-ministro da Economia do Evo Morales, não queria ser subordinado ao Evo Morales. Ele colocava que ele era a nova liderança da esquerda do país. O Evo Morales, pelo contrário, considera que não, que o Luiz Arce abriu espaço para a volta do Evo Morales, mas que o verdadeiro líder é o Evo Morales. Independente, cara, quem tá certo, disputas políticas internas e tal, começou a surgir uma notícia mais recente que o Evo Morales teria, isso lá em 2015, quando ele era presidente da Bolívia, abusado de uma menor de idade. Professor, é verdade? Ele alega que esse é um processo que já foi julgado e já foi arquivado em 2020 e que é uma notícia, entre aspas, requintada justamente pelo governo boliviano. Porque se o Luiz Arce antigamente era aliado do Evo Morales, agora a gente fala de um Luiz Arce que quer ter o protagonismo da esquerda, da boliviana. Claro que o Evo Morales pode também ter culpa no cartório, cara. De verdade, a gente não sabe nem exatamente das decisões da justiça brasileira, quanto mais da justiça boliviana. Fato é que há investigações seríssimas contra ele. Só que como ele foi um presidente muito popular na Bolívia, principalmente em meados dos anos 2000 e 2010, ele ainda conta com o apoio de grande parte de apoiadores, principalmente dos agricultores bolivianos, que estão bloqueando ruas, avenidas e tal. O governo boliviano do Luiz Arce até convocou o Evo Morales para uma conversa. Mal sucedido, ele não se apresentou para essa conversa e estaria escondido em algumas posições rurais da Bolívia para evitar ser preso. Ou seja, nas próximas horas, nos próximos dias, possivelmente teremos a prisão de Evo Morales e talvez um caos social se instalando na Bolívia. Será, galera, que o Evo Morales vai ser preso? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, bem importante, está ligado à Argentina. Nesse momento, a gente teve algumas informações que deram conta que a Argentina está com dados muito preocupantes acerca da pobreza. É a maior alta da pobreza dos últimos 20 anos, sendo que mais da metade da população da Argentina, cerca de 53%, está abaixo da linha da pobreza. Quando a gente pega dados relacionados à infância, 2 a cada 3 crianças está abaixo da linha da pobreza. Dessas pessoas que entraram para a linha da pobreza, estima-se mais ou menos 5 milhões desde o início do governo Milei, 3 milhões estão em situação de indigência, são indigentes. Ou seja, quer dizer que não tem o mínimo de segurança alimentar, podem passar fome crônica. Isso vem fazendo algumas repercussões, inclusive na própria saúde pública da Argentina, principalmente na infância, que talvez seja a data mais importante para a posteridade. A gente tem, galera, por exemplo, o consumo de carne reduzindo demais. O consumo de produto, porque, de verdade, você pega até na vida do brasileiro, na vida de qualquer população do mundo. É muito mais barato você consumir, cara, salgadinho, você consumir besteiras, consumir fast food, do que exatamente você ter uma alimentação saudável, uma alimentação adequada que dê conta de todas as vitaminas. Então, alguns problemas, até mesmo nas crianças, estão aparecendo pelo aumento do custo dos alimentos e, consequentemente, da má qualidade da alimentação do povo argentino. Tudo isso acontece muito por conta do governo Milei, que quando assumiu o país, ele prometeu, olha, a economia da Argentina está ao caos, e de fato estava, né? E a gente precisa dar conta de melhorar a situação do governo argentino. Como? Plano Motosserra. A gente fazer uma política de corte de gastos públicos, porque a Argentina tem consecutivos déficits. Se a gente reduzir esses déficits, vai ser difícil, num primeiro momento, porque eu estou falando de um Estado argentino que vai parar de subsidiar a carne, vai parar de subsidiar os alimentos em geral, a eletricidade, os combustíveis, então o custo de vida, num primeiro momento, vai aumentar. Mas como a gente vai ter superávit econômico, a Argentina vai voltar a ser atrativa para investimentos estrangeiros, pouco a pouco a gente vai controlar a inflação e vai voltar o poder de compra dos argentinos. É um remédio amargo, num primeiro momento, mas necessário para que daqui 18, 24, 36 meses a Argentina volte a ter uma condição de vida legal. Pois bem, pessoal, por enquanto, né? Por enquanto só foi a parte da dor, vai, entre aspas. Porque, de fato, houve um aumento sensível da pobreza e da inflação no país, principalmente pela política de corte de subsídios. O próprio Milei fala que isso iria acontecer pelo corte de parte do pagamento que o Estado argentino fazia para a energia, para o transporte, mas também por conta das consequências do governo antecessor, do governo do Alberto Fernandes, que ele culpa, né, colocando que o Alberto Fernandes gastava muito, e que isso gerava um déficit público e, consequentemente, uma falta de confiança na economia da Argentina, uma desvalorização da moeda, dentre outras consequências negativas. Professor, você está querendo me dizer, então, que vai melhorar? É muito difícil a gente saber.
O governo Milei fala que, segundo ele, tá? Segundo os dados apresentados por ele conseguiu reduzir 1/3 dos gastos públicos e que, se não fosse o governo Milei, pela maior inflação que teria na Argentina, seriam 95% da população na linha da pobreza. Ou seja, com ele tá ruim, com ele piorou. Mas sem ele teria piorado ainda mais. Se é verdade ou não, galera, de novo, né? É difícil e se dentro das ciências humanas. Mas a gente teve informações, por exemplo, que a inflação, que estava ali em termos de 20% ao mês, mais ou menos, cara, em setembro caiu só entre aspas, né, para 3,5%. Então, o próprio governo da Argentina coloca que o pior já passou. E por mais que o Milei ele venha apresentando uma queda da sua popularidade em relação ao que estava no começo do ano, até mesmo em relação ao meio do ano, eu diria que não existe grandes chances da oposição fazer algum tipo de golpe e tomar o poder. Sabe por quê? Quem vai ser a oposição da Argentina? Então, se a situação com o Milei está complicada, a solução é voltar, por exemplo, o kirchnerismo, com a Cristina Kirchner, ou com o Alberto Fernandes, que agora tem até o problema com a esposa dele lá. Ah, não, professor, a gente tem que colocar um governo de centro-direita. De quem? Do Maurício Macri, que agora até é o maior apoiador em relação ao governo Milei, mas quando foi presidente também não conseguiu resolver os problemas econômicos da Argentina. Então existe um certo sentimento de desilusão. Talvez o Milei tenha uma política muito combativa. O Milei ele vem tentando, pelo menos na diplomacia internacional, acalmar um pouco os ânimos. Eu falo para vocês, lembra que enquanto ele era candidato, ele falou inclusive que não ia negociar com países, entre aspas, comunistas, que ele falava que era o Brasil do Lula, a China do Xi Jinping e tal, né? Quando foi eleito, negociou. Agora até mandou uma carta oficial ao governo brasileiro confirmando a participação no G20, que vai acontecer no Rio de Janeiro agora em novembro, entende? Então acho que ele está meio que acalmando um pouco os ânimos e vendo que a política belicosa de conflito vai fazer com que ele não consiga ir para frente. Agora, se de fato essas políticas muito liberais, muito libertárias, em um país em que mais de metade da população está abaixo da linha da pobreza, se essa população vai ter paciência para aguardar os ganhos que vão vir daqui a um tempo com a melhoria dos dados econômicos macroestruturais da Argentina, é esperar para ver. Você acha, pessoal, que o governo Milei está dando certo? A população argentina vai ter paciência para esperar esse remédio amargo, o gosto do remédio amargo passar, para ver as melhorias consequentes desse remédio amargo? Deixe aí nos comentários. Ainda falando, pessoal, de América Latina, tivemos uma declaração surpreendente do Procurador-Geral da República da Venezuela, que, lembrando, é um apoiador do governo Maduro. A gente teve o Procurador-Geral deliberando que, nesse momento, está muito claro que existem representantes da América Latina que fingem ser de esquerda, só que, na verdade, eles são representantes da CIA. Um deles é o Gabriel Boric, que é o presidente do Chile, que, aliás, fez críticas ferrenhas ao Nicolás Maduro. O outro, por incrível que pareça, é o Lula. Professor, o Lula é um agente da CIA? Pelo Procurador-Geral, sim. Vai lembrar que o Brasil, desde o processo eleitoral da Venezuela, ele tinha exigido a apresentação das atas eleitorais. A situação não apresentou, alegou que, na verdade, a justiça fez a contabilização dos votos, tá, mas nenhuma ata foi apresentada. Não conseguiu provar que as atas mostradas pela oposição eram atas falsas, apesar das alegações. E hoje, né, a gente tem um governo Nicolás Maduro que não é reconhecido, pelo menos oficialmente falando, por Brasil, por México, por Colômbia, que são países interlocutores. São países de esquerda, mas não uma esquerda que apoia cegamente as atitudes do Nicolás Maduro. Essa é a situação atual. E o Brasil, que eu falei, vai empurrando com a barriga. Porque, por exemplo, a gente vai ter que encarar frente a frente a Venezuela no dia 22 agora, de outubro, na cúpula dos BRICS. Sim, o Brasil vai estar lá. A Venezuela do Nicolás Maduro também. Inclusive a Nicarágua de Daniel Ortega também. E a gente vai ter que encarar. Então o Brasil não reconhece o Maduro, mas também não deixa de reconhecer, fala que as eleições não foram exatamente livres. O Centro Carter, por exemplo, não reconhece as eleições como legítimas. E por conta dessas declarações do Brasil, pela falta de um apoio mais contundente, o Procurador-Geral deixou bem claro, tá? Que nesse momento o Lula é um agente da CIA. Não só ele como o Boric, como eu falei, e inclusive que ele foi cooptado na prisão. Ele alegou, pessoal, que o Lula não é o mesmo que quando ele saiu da prisão. Sim, que ele mudou o físico, que ele mudou o jeito, que ele mudou as coisas que ele fala. Então, aparentemente, enquanto ele esteve preso aqui no Brasil, houve algum tipo de contato com a CIA, com a inteligência americana, que cooptou o Lula para o lado estadunidense da força. Será, pessoal, que ele tem razão? Inclusive até teceu críticas ao próprio sistema eleitoral brasileiro. Falou que enquanto o Lula fica desconfiando das eleições da Venezuela, ele só foi eleito por uma decisão do Supremo Tribunal Eleitoral, do TSE aqui brasileiro.
Então deu uma certa provocadinha e falou, inclusive, que teve possíveis fraudes eleitorais. Claro, pessoal, que é muito diferente, né? O próprio Centro Carter, por exemplo, ele vistoriou as eleições brasileiras. Todos os partidos políticos brasileiros vitoriaram as eleições brasileiras. As próprias Forças Armadas do Brasil colocaram que não há evidência de fraude nas eleições brasileiras. Então, enquanto as eleições brasileiras tiveram vistorias internacionais, vistorias da oposição, das próprias Forças Armadas, da Venezuela não dá para dizer o mesmo, né? Então, não é exatamente a mesma situação. Mas, enfim, a Venezuela coloca que o Lula é um agente da CIA. E aí, pessoal, concordam com a posição do Nicolás Maduro? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, notícias importantes acerca dos ataques feitos por Israel. Mais um dia, né, de ataques entre Líbano e Israel. E do Hezbollah também, claro, tá? Israel, hoje, segundo a ONU, já obrigou cerca de 1/4 da população do Líbano, ou seja, 25% da população, a se deslocar de algumas posições. Somado a isso, a gente teve nas últimas 24 horas ataques que foram feitos com 41 mortos e 124 feridos. Lembrando, pessoal, que mais da metade dos mortos foi justamente no norte do Líbano, que nem é uma região de maioria islâmica, é uma região de maioria cristã. O próprio Benjamin Netanyahu deixou bem claro que, nesse momento, ele vai atacar impiedosamente todo o Líbano. Muito por conta do ataque, eu citei para vocês que ia ter uma resposta forte. O próprio Galante tinha falado sobre isso. O Hezbollah conseguiu fazer um ataque relativamente bem sucedido há 2 dias. E nesse ataque tiveram a morte de 4 israelenses e mais de 40 feridos. Israel prometeu respostas. Esse dia de ataque tão forte possivelmente é uma resposta ao ataque que o Hezbollah fez contra Israel. Israel garante, cara, que mais de 230 alvos foram atacados, não só em Gaza, aliás, não só no Líbano, mas também em Gaza. Enquanto isso, o Hezbollah, que segue, pelo menos publicamente, sem um líder efetivo, tem o seu número 2, que é uma espécie de porta-voz ali da organização. De quem que ele é porta-voz, a gente não sabe ainda exatamente, porque já foram nomeados 3 líderes, todos eles eliminados por Israel, mas ele deixou bem claro que o Hezbollah, nesse momento, ele pensa num cessar-fogo, mas que enquanto Israel não colabora pela paz, ele sabe que vai continuar fazendo ataques, e que ele tem miras em vários pontos estratégicos de Israel. Vale lembrar, pessoal, que o Hezbollah está, sim, oferecendo uma resistência maior do que se esperava no início. Na verdade, sim, se esperava se for levar em consideração o que era o Hamas. O Hamas é muito mais frágil do que o Hezbollah. Então, nos ataques aéreos, quando Israel faz ataques, claro que é muito difícil de se defender. Israel é uma megapotência militar. Mas a gente está falando de ataques que também pegam, por exemplo, posições da ONU, ou que pegam no exército israelense, e que vem gerando críticas de toda a comunidade internacional por já ter eliminado mais de 1.300 libaneses em questão de poucos dias, pouco mais de uma semana, entende? Então, assim, a situação está gravíssima. E Israel, por terra, não vem conseguindo avanços tão significativos em informações do Líbano. O Benjamin Netanyahu, poucos dias atrás, ele teve uma reunião, na verdade uma reunião por ligação, né? Ligou para o Biden. Os dois não são exatamente melhores amigos. Já teceram críticas públicas, o Biden contra o Netanyahu contra o Biden, mas vai lembrar que a relação entre Estado americano e entre Estado de Israel é muito maior do que eventuais birras ou conflitos de Joe Biden e Benjamin Netanyahu. Pois é, pessoal, nessa ligação, o Biden ele deixou bem claro que a ideia dos Estados Unidos era pressionar Israel para que Israel não fizesse ataque contra pontos militares nem contra pontos de petróleo. Nucleares, né? Contra pontos nucleares, porque isso poderia ser visto como uma afronta gigantesca do Irã e despertar um conflito geral no Oriente Médio, tá? E contra pontos de petróleo, porque isso poderia repercutir em um aumento gigantesco no preço do petróleo. E, galera, convenhamos que se aumenta o preço do petróleo, isso vai fazer com que tenha um aumento do preço dos produtos em geral, porque em embalagem, frete, transporte, tudo fica mais caro. Se tem uma coisa que a Kamala Harris e o Biden não conseguiram fazer de maneira efetiva durante o seu governo, foi um controle da dívida pública e um controle da inflação. Ou seja, a volta da inflação às vésperas da eleição talvez não seja uma boa ideia para o governo americano. Depois de muita conversa, aparentemente, informações do Washington Post, tá? O Benjamin Netanyahu deixou bem claro que ele está pronto para fazer o ataque. E que, aliás, o ataque vai acontecer antes do primeiro turno das eleições americanas. Ou seja, antes de novembro, possivelmente ainda em outubro. Mas ele teria se comprometido, segundo o Washington Post, a não fazer ataques nem nas posições nucleares, nem em pontos de refino de petróleo, de exploração de petróleo, dando um certo
Até porque o Netanyahu, segundo o Washington Post, tá, não estaria muito interessado em interferir no processo eleitoral americano. E claro, se ele ataca um ponto de petróleo, causa uma disparada do preço dos combustíveis, isso vai favorecer muito o Trump. Então, para não interferir muito nas eleições americanas e nem despertar uma guerra geral no Oriente Médio, ele promete atacar somente pontos militares. Mas ataques bastante inteligentes. O que é exatamente isso, de novo, galera, é muito difícil a gente saber. O Benjamin Netanyahu, quando viu que as especulações estavam rolando, Israel vem querendo passar nos últimos dias, nas últimas semanas, últimos meses, inclusive, uma postura de maior autonomia, maior independência em relação à influência americana. O Benjamin Netanyahu deixou bem claro que a resposta vai acontecer, que Israel está preparado, mas que a decisão de como, onde e como atacar pertence somente ao Estado de Israel, ou seja, que os americanos não têm nenhum tipo de influência. Será, pessoal? Até porque, ao mesmo tempo, a Financial Times, uma mídia super importante, colocou que Israel está um pouco preocupado em relação às suas defesas aéreas. Não porque não tenha tecnologia para fazer isso, mas é o que eu falo. Tecnologia é uma coisa, inventário, capacidade numérica mesmo é outra. E por conta de uma guerra que já se prolonga há mais de um ano, de fato, pessoal, um PIB, parte do PIB gigantesco, estima-se mais de 10% do PIB só gasto nesse último ano no setor militar, Israel vem compadecendo de alguns aspectos importantes para a defesa do seu território. E é um país que está cercado pela Síria, que não gosta, pelo Iraque, que tem grupos também que querem a eliminação do Estado, pelo Hezbollah, Jihad Islâmica, pelo Hamas, pelo Irã, por exemplo, que não está exatamente na fronteira, né? Mas já provou ser capaz de fazer ataques. Então, Israel, nesse momento, estaria preocupado com uma falta de capacidade de defesa. Por isso, até, a gente citou ontem, que os Estados Unidos anunciou um pacote gigantesco, um pacote militar, que inclui, inclusive, um dos sistemas aéreos de defesa aérea mais modernos. Mandou o equipamento e mandou cerca de 100 militares, só para conseguir fazer a instalação e a proteção. Ou seja, aparentemente o Benjamin Netanyahu ele teria concordado com as atitudes ou com os pedidos do Biden por conta desse apoio militar americano. Será, pessoal, então, que a resposta vai ser um pouco mais calma do que se esperava? Pelo menos o Washington Post coloca, tá? Que vai ser um ataque um pouco mais calibrado, que não gere guerras gerais. Enquanto isso, galera, depois de pedido de Israel, a ONU anunciou: a gente não vai sair das nossas posições. O Benjamin Netanyahu, mais uma vez, fez uma declaração pública e colocou, tá? Olha, deixa bem claro, nós, Israel, não estamos atacando posições da UNIFIL. UNIFIL que é a missão de paz da ONU no Líbano, né? O que nós estamos atacando é o Hezbollah. Só que a UNIFIL se estabelece numa região de guerra. A gente pediu reiteradas vezes para que eles saíssem. Como eles não saíram, vão ter consequências. Claro que a ONU, a União Europeia coloca que isso não pode ser usado como desculpa. Então, na verdade, né, eu queria atacar o país, como você estava lá no meio, eu te ataquei. Não é assim, né? Você tem que pensar nos ataques, nas possíveis perdas civis, se vai atingir missão humanitária, dentre outras questões, segundo o pensamento da ONU e da própria comunidade internacional. A ONU, vendo os pedidos feitos por Israel, colocou, tá? Olha, a gente não vai sair das nossas posições. Nos anos 2000, a gente estabeleceu uma linha azul, que é uma faixa de mais ou menos 120 quilômetros, que colocava, né, a retirada das tropas de Israel. Lembrando que Israel, pessoal, invadiu o sul do Líbano lá em 1982, e aí nos anos 2000, essa linha azul era uma região que você tinha a não presença nem de forças militares israelenses, mas lembrando, somente de forças do Líbano e também da UNIFIL, das tropas da ONU. Não foi respeitado, né? Porque o Hezbollah também tem forças lá. Israel também não respeita e alega que aquelas tropas da ONU precisam sair dali. Essa briga entre ONU e Israel tende a ganhar novos capítulos no futuro próximo, e com cada vez mais a comunidade internacional apoiando a ONU. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre uma parceria super importante e super estratégica. A gente tem a Rússia fazendo todo um documento ali finalizado e mandando para a Câmara Baixa, ou seja, a Duma ali da Rússia, para aprovar uma parceria entre Coreia do Norte e Rússia. Os detalhes, eles ainda não foram apresentados, o documento como que ele vai ser exatamente, mas o próprio porta-voz da Rússia falou ali para a TASS, né, para a agência TASS, que é uma agência russa de notícias, que o artigo 4º, não sei quais são os outros, tá, mas o artigo 4º, ele garante uma assistência, uma defesa mútua. Ou seja, em caso de ataque à Rússia, a Coreia do Norte ajudaria com equipamentos e até mesmo com tropas, inclusive o Zelensky garante, tá, que já existem tropas norte-coreanas em solo russo ou em solo ucraniano. E também
Em eventual ataque contra a Coreia do Norte, a Rússia defenderia. Nesse momento, vai lembrar que a gente teve drones sul-coreanos sobrevoando o espaço aéreo da Coreia do Norte, e a Coreia do Norte também, cara, no momento de grande tensão, explodindo a duas vias rodoviárias que conectavam Coreia do Norte e Coreia do Sul. Um claro sinal que não vai ter política de reunificação. Lembrando que os dois países ainda estão em guerra. Em 53 só foi assinado um armistício, não exatamente um acordo de paz. Ou seja, a região com Coreia do Sul cada vez mais com parcerias militares com os Estados Unidos, realizando reunião em Camp David com o Japão e com a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tendo, por exemplo, um submarino nuclear estacionado no porto de Busan em ameaça à Coreia do Norte, tudo isso faz parte. A Coreia do Norte alega que se sente ameaçada e por isso fez essa parceria estratégica. Lembrando que a Rússia tem bastante tecnologia, principalmente de satélites, colabora com satélites espiões e com o programa nuclear norte-coreano, e a Coreia do Norte tem inventário. É um país que a gente não tem exatamente clareza de quanto, mas em relação a equipamentos, como eu falo, é um país que está em guerra há 70 anos. Então equipamentos norte-coreanos têm. Mas além de tudo, olha como o eixo ele vai se fechando. O ministro da Defesa da Rússia, nesse momento, ele está na China, e ele prometeu estabelecer também uma parceria sem limites. Deixando bem claro, pessoal, que nesse momento, tanto China como Rússia querem o fortalecimento das suas relações militares. O Peskov, que é o porta-voz do Putin, garantiu, pessoal, que a cooperação Coreia do Norte e Rússia vai ser uma cooperação estratégica em quase todas as áreas, inclusive a militar, e que também China e Rússia, por terem um pensamento muito parecido acerca do que representa o comportamento mundial, também vão fechar esse acordo militar. Ou seja, aparentemente, a tríade Coreia do Norte, China e Rússia aparenta estar cada vez mais próxima. Contra uma contenção da OTAN asiática, contra a influência dos Estados Unidos na região, contra Japão, Coreia do Sul, a atuação de países como Filipinas, no Mar da China Meridional, Taiwan mesmo, são muitos pontos de tensão no oceano que hoje é o oceano mais movimentado em capitais do mundo, capitais do planeta. E para finalizar, pessoal, Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, que aliás ontem tem uma declaração polêmica acerca da possível prisão do Putin, Vejam o vídeo de ontem. Ele falou que os BRICS, essa próxima reunião que vai acontecer do dia 22 ao dia 24 em Kazan, na Rússia, vai ser a reunião mais importante do Sul Global da história, porque pretende a entrada de novos membros, possivelmente nem todos oficiais, mas alguns membros aliados, e ele garante que nesse momento, até fazendo, galera, coro ao que a Rússia tinha falado no passado recente, mais de 30 países querem fazer parte dessa organização. Só que ele colocou que existem algumas pré-condições, que é lutar pela reforma dos organismos multilaterais. Olha o Brasil de novo falando sobre isso. A gente tem que fazer com que o FMI, o Banco Mundial, exijam contramedidas menos radicais do que são exigidas hoje. A gente tem que fazer com que a ONU talvez tenha até uma própria carta nova, porque na época que foi assinado foram 51 países. Hoje a gente fala, pessoal, de 193 países que têm anseios diferentes do que representava o mundo naquele pós-Segunda Guerra Mundial. Talvez a própria configuração do Conselho de Segurança da ONU seja o principal exemplo disso, e o Brasil quer uma reforma dessas instituições e que pregue pela desdolarização das relações econômicas. Ou seja, China e Rússia agradecem bastante. Segundo o Brasil mesmo, a próxima cúpula dos BRICS vai ser a mais importante da história. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.